Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, simpatizantes da palavra de Deus. Aleluia. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Gilson. Aleluia. E nesta manhã eu quero compartilhar de uma porção da palavra de Deus com você, daquilo que Deus tem colocado em nosso coração, a sua palavra. Então eu gosto de compartilhar com vocês. É uma forma de eu estar evangelizando, levando a palavra. Aleluia. Por isso esse canal foi criado no YouTube, Comunidade dos Discípulos, para levar a palavra de Deus, para falar das coisas concernentes ao reino de Deus, aleluia, daquilo que o Senhor, do pouco que o Senhor tem colocado no meu coração para falar a respeito do seu reino, da sua obra, a missão a qual ele nos deu de transmitir o evangelho da salvação a toda criatura, a toda a humanidade. Louvado seja Deus. E o meu desejo é que todos sejam salvos, assim como é o desejo do Criador, muito mais o dele do que o meu, não é verdade? Porque Deus diz a sua palavra em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor a mim, por amor a você, por amor à sua criação, Deus entregou o próprio Filho em sacrifício em favor das nossas vidas, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos purificar do pecado, para nos trazer de volta a comunhão para com Deus. Aleluia. E só mediante o sacrifício de Jesus Cristo é que o ser humano, aleluia, ele foi comprado, foi resgatado por um único sacrifício de seu Filho amado Jesus. Um sacrifício perfeito, um sacrifício único. Aleluia. O seu sangue derramado na cruz do Calvário, sua vida ali em prol da nossa vida, de nós, míseros pecadores. Ele nos diz a sua palavra que ele nos amou primeiro. Aleluia. Bendito seja Deus. E aqui, meu querido, eu quero trazer uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do verso 26 ao 29. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas antes vamos orar, vamos pedir a Deus o auxílio, a ajuda, porque nada podemos fazer sem Ele. João Batista, ele diz na sua palavra que o homem não pode receber nada se do alto não for lhe dado. Ele diz também que convém que nós venhamos a diminuir e ele crescer, ou seja, toda a glória, toda a honra é dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Estamos aqui para levar a palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, santo, bendito, nos colocamos diante da tua presença, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós hoje podemos nos achegar a ti com intrepidez, Senhor, mas também com humildade no coração, reconhecendo nossa pequenez, nossa fragilidade em tudo, e carecemos da tua ajuda, do teu conselho, da tua direção.
que o Senhor venha colocar as palavras corretas em nossos lábios, em nome de Jesus Cristo, para podermos falar, que nada saia de nós mesmos, que nada venha do conhecimento humano, mas seja o Teu Espírito Santo a falar, ó Deus, a cada coração. Aleluia. Ó Senhor, como nós precisamos de Ti. É o Senhor quem nos dá o crescimento espiritual, é o Senhor quem nos ajuda a amadurecer espiritualmente. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, Tu fale a cada vida, a cada coração, a cada pessoa de forma individual, coletiva, a cada família, a cada jovem, a cada criança, a cada senhor, a cada senhora. Vai de encontro, Senhor, às vidas que irão ouvir este vídeo, ver, que o Senhor possa edificar a vida dessas pessoas, que elas possam entender que a salvação vem estar em Ti, que ela vem através de Ti, mediante, aleluia, o sim desta pessoa. É necessário que a pessoa ela se disponha, se coloque à sua disposição e entenda que sem Ti ela não é nada, ela não pode nada e que ela precisa do Senhor. Pai, abraça cada vida, abraça esta vida que se encontra agora dentro de um presídio, de uma delegacia, encarcerado em uma cela fria, em nome de Jesus. Alcança essa vida que está no leito de um hospital doente, que Tua mão poderosa seja estendida a esta pessoa agora, que o Senhor repreenda toda a enfermidade no corpo dela. Esta pessoa, Pai, em nome de Jesus, que se encontra com depressão, com problemas emocionais, esta pessoa, meu Pai, que no íntimo do seu coração ela não consegue perdoar, ela não consegue, meu Deus, deixar para trás as palavras que um dia feriram o seu coração, e ela alimenta isso até hoje. Ela não consegue perdoar. Meu Deus, a Tua palavra diz, se nós queremos o Teu perdão, nós temos que também saber perdoar. Como eu posso querer o Teu perdão e não perdoar o meu próximo que porventura tenha me magoado com uma palavra ou de alguma outra forma? Deus nos ajuda a perdoar. Retira do nosso coração esta pedra, este mal que nos impede de perdoar o nosso semelhante, o nosso próximo. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, porque somos tão falhos. Meu Deus, somos tão carentes de Ti. Aquebranta o nosso coração, nos dá um coração de carne, tiro de pedra, retira de nós os sentimentos de ódio, de mágoa, em nome de Jesus, e nos ajuda, Pai, a crescer, nos ajuda a florescer, nos ajuda a dar bom fruto, digno de arrependimento, ó Pai, em nome de Jesus. Traz a libertação, meu Deus, para as pessoas. Traz a libertação, meu Pai, para vidas que se encontram aprisionadas ao pecado, a uma religião, meu Deus, a dogmas de homens, Senhor. Ó Deus, nos ajuda. Em nome de Jesus, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, a igreja verdadeira, a igreja a qual os Teus olhos têm contemplado. Levanta esse irmão, essa irmã, que porventura tenha caído em algum pecado, perdoa suas falhas, suas faltas. Ajuda, Senhor, segura na mão de cada um de nós, pois todos nós somos carentes do Senhor. Eu necessito de Ti, a minha casa
necessita de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em o nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Aleluia. Irmãos, é muito bom você meditar na palavra de Deus. É muito bom você ouvir uma palavra que venha da parte do coração de Deus. Uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, que nos confronta. É muito bom quando esta palavra ela vem direcionada pelo Espírito Santo da verdade. Aleluia. Porque toda palavra que vem de Deus, ela transforma, ela liberta, ela leva o homem a olhar para si mesmo e ver o quão ele precisa perdoar, o quão ele precisa mudar. Aleluia. E através desta palavra é que nós vamos amadurecendo, crescendo espiritualmente. A palavra que eu vos trago hoje, ela vai falar sobre o mistério do crescimento espiritual, do crescimento em Deus, não do crescimento de instituições, de homens, mas do verdadeiro crescimento que nos dá o Senhor, porque é o Senhor, meu querido, entendamos, que nos dá o crescimento espiritual. É Ele que faz tudo florescer, é Ele que trabalha dentro de mim, dentro de você, é Ele que nos confronta com o que é certo e com o que é errado, é Ele que fala ao nosso coração quando estamos no caminho errado, quando estamos com pensamentos contrários, quando estamos com o coração cheio de ódio, de sentimentos malignos. É Ele que nos confronta, porque a sua palavra é vida, a sua palavra, ela nos mostra quem nós somos. Aleluia. E é esta palavra que dá o crescimento para mim e para você. É por isso que eu e você estamos de pé. É devido à palavra de Deus. Não é a minha força, a sua força, não é a sua sabedoria humana, seja lá intelectual que você tenha aprendido dentro das faculdades, não é a sua erudição, não é por você ser um erudito, uma pessoa que saiba as coisas. Não, é o Espírito Santo que vai nos moldando, que vai trabalhando dentro de nós. É a palavra que vai germinando. E principalmente esta palavra, quando ela encontra um terreno fértil. E aí o fruto começa a nascer, a brotar. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Marcos capítulo 4, verso 26 ao 29. Jesus contando parábolas, né? Porque aqui nós vamos no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, Jesus está contando parábolas ali aos discípulos, às pessoas que estavam ao seu redor. Então, Jesus ele vai, aleluia, falar esta parábola do reino. Outrora ele falou outras parábolas das pérolas, falou a parábola do semeador, falou a parábola, aleluia, da luz, né, da candeia, da mostarda, da semente menor. Mas eu quero me deter nesta parábola do reino. E diz assim a palavra do nosso Deus. Então contou-lhe que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda,
durante noites e dias, a semente germina e cresce. Embora ele desconheça como isso acontece, a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhe passa a foice, pois é chegada o tempo da colheita. Oh, glória a Deus! Esta é a palavra que vos trago hoje, pela misericórdia de Deus. E como eu sempre tenho dito, esta palavra, primeiro ela fala aquele que a transmite e depois as demais pessoas. Oh, glória a Deus! Porque a palavra do nosso Deus é espada de dois gumes, ela corta aqui e corta aí. Aleluia! Veja, meu querido, que Jesus Cristo, ele sempre usava coisas do conhecimento do povo para revelar verdades espirituais sobre o reino de Deus e a eternidade. Aleluia. E agora Jesus, ele vai falar sobre o reino. E no primeiro versículo, veja o que diz a palavra de Deus. Ele vai comparar o reino de Deus, é semelhante, ele diz que é semelhante a um homem que lança a semente à terra. Ou seja, ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que está trabalhando, ou seja, aqui fala de um homem que está ali trabalhando a terra, depois de arar a terra, então depois de preparar a terra para poder jogar a semente, este homem ele primeiro trabalhou a terra. Antes dele jogar a semente ali nesta terra, ele trabalha a terra, ele ara a terra, ele vai tratar desta terra, ver se a terra é uma terra fértil, é uma terra boa, onde ele possa plantar ali, jogar a semente, a qual ele almeja que esta semente venha frutificar, seja milho, seja qual for a semente a qual ele está plantando, para depois colher dali e trazer o alimento para a sua casa ou depois para viver da sua plantação, a qual ele plantou milho, feijão. Ele então compara, faz essa semelhança do reino de Deus com um homem que lança semente na terra. E essa semente a qual o homem está plantando, e aqui ela tipifica a palavra de Deus lançada à humanidade, ao ser humano. Veja, antes desta passagem, Jesus ele vai falar sobre a parábola do semeador. E aí nesta parábola do semeador, a gente vai ali ter uma variedade de solos. 4 solos, né, que esta parábola vai tratar do semeador. Aleluia. O primeiro é o solo, né, que cai, aquela semente que cai à beira do caminho. Depois é aquela que cai no solo pedregoso. Depois é aquela que vai cair entre os espinhos. Depois é aquela que vai cair numa boa terra. Então, agora, esta semente a qual nós estamos falando, ela cai numa boa terra, no solo fértil, adequado, no solo em que ele está ali recebendo
esta palavra, esta semente, aleluia, que é a palavra de Deus. Jesus usava, meu querido, ele usava a realidade do dia a dia para exemplificar, né? É uma tipologia, ele usava semente, solo, pescador, pastor. Então ele usava uma variedade de tipologias, né, para exemplificar. A palavra do Senhor, ela é imutável, ou seja, ela não muda com o passar do tempo, dos anos, das eras. Ela permanece a mesma, não muda, porque a palavra de Deus, ela é fiel, Deus é fiel. E veja que o semeador, então, ele lança semente sobre a terra. E no verso, isso fala do trabalho do homem, né? Do meu e do seu trabalho, da responsabilidade em que nós temos de levar a palavra de Deus à humanidade, ao ser humano, ao nosso próximo. Então, ao lançar a palavra, nós devemos ter em mente essa responsabilidade de estar levando a palavra de Deus ao nosso próximo, à humanidade, à nossa comunidade, à nossa cidade, o nosso país. É dever meu e seu, como filhos de Deus, regenerados, transformados agora pelo poder da palavra, anunciar o evangelho do Senhor, levar aos corações a palavra da verdade que transforma e que liberta. Louvado seja Deus, o pecador. E veja que diz que enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. Nós muitas das vezes pregamos a palavra, anunciamos a palavra às pessoas e às vezes queremos tomar a frente de Deus e fazer o trabalho que não nos compete, mas compete ao Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes nós queremos tomar a frente. Mas a palavra de Deus diz aqui nesse verso 27, enquanto ele dorme, ele acorda, noites e dias, essa semente, ela germina, ela cresce, embora ele desconheça. Muitas das vezes você prega para alguém, para um parente, para um amigo, para uma pessoa desconhecida, e o seu desejo é que aquela pessoa se liberte logo das mazelas do mundo, das coisas que o prende, que o amarra. Muitas das vezes nós queremos impor a nossa doutrina humana, os nossos conceitos humanos, os nossos métodos humanos, sem saber que quem vai trabalhar na vida dessa pessoa é o Espírito Santo. É Ele que vai fazer, aleluia, o trabalho desta semente germinar no coração desta pessoa, dessa semente frutificar, crescer e dar bons frutos. É o Espírito Santo. Nossa obrigação é apenas pregar a palavra de Deus, é anunciar, é levar as verdades do Senhor às pessoas, para que elas venham ser libertas. Lógico que essas pessoas têm que desejar. E veja o que diz o verso 28, a terra por si mesma produz o fruto. A terra, ou seja, este coração, se ele realmente deseja Deus, ele vai deixar a palavra trabalhar na sua vida,
e ela então vai fazer automaticamente o trabalho de fazer com que esta pessoa venha frutificar, venha amadurecer. Essa palavra aqui, por si mesma, ela quer dizer em grego autos, ou automaticamente. Ela denota uma ação sobre si própria, ou seja, é a própria palavra, meu querido, que vai trabalhar no coração, no ser do ser humano, porque a palavra é Deus. Então é a própria palavra que vai trabalhando dentro do ser humano, moldando, levando ele a olhar para si e ver. Então é o Espírito de Deus quem trabalha na vida da pessoa. E diz: primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos se enchem de espiga. Ou seja, é o Deus que vai fazer esta palavra frutificar, dar bons frutos, frutos de arrependimento, frutos de amor, de benignidade, de longanimidade, de misericórdia, de perdão. É o próprio Deus quem vai fazer isso no coração do homem. Muitas das vezes nós queremos tomar o lugar do Espírito Santo. Aleluia. É bem verdade que quando a pessoa ela é ganha, né? O Espírito Santo trabalha, então ela começa ali a estar em coletividade junto com outras pessoas. Isso é bom quando a pessoa ela é uma nova convertida. É bom que ela seja acompanhada, discipulada, aprender a palavra de Deus para que ela possa caminhar depois por si mesmo, com os próprios pés. Porque nós não podemos estar acompanhando, meu querido, as pessoas sempre. Nós vamos ensinar ela a caminhar, é como uma criança. Uma criança, veja, ela precisa do leite materno para ir crescendo, para se desenvolver, para estar imune às doenças. Assim a pessoa, ela precisa ser discipulada na palavra de Deus, aprender para que ela possa então ter a capacidade pelo Espírito de Deus de discernir o que vem de Deus e o que não vem. O que nós não podemos fazer, meu querido, é querer aprisionar as pessoas nos nossos dogmas, nos nossos costumes. É dizer para ela: não faça isso, não faça aquilo, não. É o Espírito Santo que vai trabalhar na vida desta pessoa. Ela é livre. Uma vez que ela foi comprada pelo sangue de Jesus, Ele que fez o sacrifício por ela. Então aquela vida agora pertence a Deus, ela não pertence a nenhuma instituição evangélica, mas ela necessita do acompanhamento espiritual para que ela venha se desenvolver espiritualmente. Ela precisa aprender a palavra de Deus, e quando eu digo palavra de Deus, eu digo a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, não o evangelho de homens, não o evangelho do diabo, mas o evangelho que transforma, que faz a pessoa ser uma nova criatura. Então veja, meu querido, esse trabalhar, quem vai fazer de frutificar na vida é o Espírito Santo, que vai fazer esta pessoa frutificar. Veja o que diz aqui em Romanos 10:17. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. 10:17 diz: com consequência, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, quando você prega e aquele coração, aquela terra,
deixou a semente, a palavra de Deus entrar, então a fé dessa pessoa, esta pessoa ela vai começar a ter fé e ela vai começar, aleluia, a andar no caminho do Senhor. Veja o que diz em 1 Coríntios 3, verso 6. 1 Coríntios 3, verso 6. Diz assim: eu plantei, Paulo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Meu querido, nós apenas plantamos a semente, ou seja, anunciamos o reino de Deus, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo, ele aqui está dizendo, olha, eu plantei. Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi Deus. Ou seja, a gente planta a semente, outro vai ali, rega, ensina, discipula, mas verdadeiramente quem dá o crescimento na vida da pessoa é o Espírito Santo. Não é você, não sou eu, não é esforços humanos, não é méritos humanos, mas é o próprio Deus, irmão, que trabalha na vida do ser humano, ajudando ele a crescer espiritualmente. Nosso dever é apenas pregar, é ensinar, ou seja, é plantar, é regar a semente, é cuidar, é adubar a terra, é tirar as ervas daninhas, né, que o mundo aí apresenta. Ou seja, é necessário uma continuidade na pregação do evangelho na vida dos novos convertidos, para que eles cresçam ali. É necessário o discipulado, é necessário estar regando esta vida com o ensino da palavra, com oração. Os que dormem, porque o ser humano não pode fazer nada. Meu querido, aqui vai falar dos que dormem, né? Diz aqui logo, né? Enquanto dormem, porque eu e você não podemos fazer nada. Quem dá o verdadeiro crescimento é Deus. O ser humano não tem poder. É quando a pessoa tem um coração, uma terra fértil, ela deixa o Espírito trabalhar. Aleluia. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o ser humano, é o Espírito Santo quem vai fazer que brotar no coração dessa pessoa, ela vai começar a dar frutos dignos de arrependimento. Mas essa pessoa, ela precisa receber luz. Veja, uma planta, quando ela está plantada, ela precisa de luz, ela precisa de água e ela precisa estar num solo fértil. Quando você planta, a luz, né, vai ajudar ela ali. Ela precisa de água na sua raiz, que simboliza também a palavra. A luz também simboliza a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Oh, aleluia! Esta água simboliza também a palavra de Deus, que sacia nossa sede. Aleluia! Nós temos apenas que deixar o Espírito Santo trabalhar. Toda semente tem um código genético, irmão. Assim como eu e você temos um código, o DNA de Cristo na nossa vida, assim todas a criação de Deus, ela tem um código genético. E a semente, a palavra de Deus, ela tem o quê? Ela tem o DNA de Deus. E é ela que vai fazer germinar no meu e no seu coração. É o Espírito Santo que trabalha no ser humano. Aleluia. Só Ele, meu querido, pode dar este crescimento. Por mais que a gente venha querer usar da nossa sabedoria humana, do conhecimento humano, que a gente às vezes adquire no meio acadêmico, nos cursos
de teologia, mas quem dá o verdadeiro crescimento espiritual é o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, nós estamos fadados ao fracasso. É Ele que deu e que dá este crescimento na minha e na sua vida, na vida de todo aquele que se entrega a Ele. Porque haverá um tempo, meu querido, que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai mandar os seus anjos vir fazer a colheita desses frutos. Então é necessário que a gente esteja trabalhando, frutificando no reino de Deus, levando a palavra, porque quem vai dar o crescimento não é você, não sou eu, é o Espírito Santo. É Ele quem vai dar o crescimento na vida das pessoas. Nós temos apenas o dever, a responsabilidade de pregar o reino de Deus. Esse é o nosso dever. E quero dizer para você, simpatizante da palavra, Jesus está voltando. Todas as coisas que têm ocorrido no mundo são sinais da volta de Cristo. E eu pergunto, como está a sua vida? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza para onde vai após esta matéria, este corpo padecer, seja de uma morte natural, seja de uma doença, seja devido às consequências do mundo que estamos? Você tem certeza? Porque o tempo da salvação não é amanhã, mas é agora. E então eu quero lhe convidar a orar junto comigo. É você quem vai pedir a Deus para Ele entrar no seu coração e fazer esta obra, a qual eu não posso fazer. E também não posso pedir por você, eu posso interceder. Mas Deus quer ouvir a sua voz. Ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Ou seja, não é apenas no momento da fala, mas é constante. Mesmo que eu tenha lá na frente, lá atrás, tendo entregado a minha vida a Cristo, eu tenho que continuar. A minha vida ela tem que ser uma vida de testemunho da obra de Deus, do Espírito Santo. Amém? Eu quero convidar a você, se você deseja que Deus faça parte da sua vida, ore comigo, meu querido, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus eu te apresento esta vida agora, Pai, que talvez ela já tenha ouvido o evangelho da salvação, talvez ela não tenha ouvido ainda, mas está ouvindo. Deus, eu te peço, Espírito Santo, faça aquilo que nós não podemos fazer na vida do nosso semelhante, que é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, pois essa é uma obra tua, ó Espírito de Deus. Então vai transformando, vai convencendo essas vidas do pecado, da justiça e do juízo. Quebra os grilhões, solta as algemas do pecado que escraviza, que prende estas vidas em nome de Jesus. Visita a todos, independente do status social que essa pessoa tenha, independente da sua cor, independente de onde ela esteja agora aprisionada em um presídio, em uma delegacia, jogado na rua, no leito de um hospital, numa casa abandonada, aonde estiver um ser humano agora, Pai, eu te peço, toca no coração desta vida e liberta em nome de Jesus de todo o mal. Que esta vida possa, meu Pai, ter um encontro contigo e que o Senhor faça na vida dela aquilo que te apraz, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, continua comigo, continua com a minha família, continua aqui neste bairro onde eu moro, nesta vizinhança, abençoando a todos, libertando aqueles que precisam ser libertos, transformando a vida de cada um de nós, porque nós não podemos nada sem ti, ó Pai.
em nome de Jesus. Estende as tuas mãos para o Brasil, mas também por toda a humanidade, para as demais nações, meu Pai, no globo terra. Eu oro em favor de cada ser humano, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, nos ajude aí a levar a palavra de Deus. Dê o seu like, em nome de Jesus Cristo. Faça com que este canal ele possa alcançar outras vidas, outros continentes, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o Gilson, seu amigo diácono, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.